Uma das principais queixas apresentadas pelos pais de indivíduos com autismo e seus educadores é a emissão de comportamentos disruptivos que geralmente são difíceis de lidar. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre esses comportamentos. Topograficamente, o que chamamos aqui de comportamentos disruptivos são respostas indesejadas emitidas pelas crianças, como as birras, então eles se jogam no chão, gritam, choram, agressões, agridem os pares ou figuras de autoridade, autolesivos, eles batem a própria cabeça, se mordem, entre outras. Esses comportamentos indesejados podem afetar o aprendizado, a interação social, o bem-estar e a saúde das crianças com autismo. Por que essas respostas são emitidas com tanta frequência? Os comportamentos disruptivos geralmente aparecem diante de situações em que o indivíduo tenta ganhar atenção social, se esquivar ou fugir de determinada demanda, ter acesso a algum item reforçador ou também para escapar de estimulação indesejada, como por exemplo, um barulho. Quando essas respostas com diferentes funções são emitidas e reforçadas, ou seja, quando as crianças conseguem aquilo que querem após a emissão de tais respostas, há grande probabilidade dessa criança voltar a se comportar da mesma maneira no futuro, em situações parecidas com as que foram anteriormente reforçadas. Por esse motivo, pais percebem que seus filhos se comportam de uma maneira indesejada em diferentes momentos, mas como muitas das vezes não sabem exatamente como lidar com esses comportamentos, eles voltam a ocorrer, aumentando sua frequência e intensidade. O que deve ser feito quando as crianças se comportam de maneira indesejada? Primeiramente, é necessário realizar uma análise funcional de cada comportamento indesejado emitido pela criança, identificando os antecedentes e as consequências reforçadoras que mantêm tais respostas. Após feita, é possível saber exatamente a função e, ao ser analisada, é necessário consequenciar de maneira a alterar esses comportamentos. Darei alguns exemplos. Supondo que exista uma criança que está com os pais em casa e chegam alguns familiares que começam a conversar com seus pais. A criança se aproxima desses familiares e começa a bater neles. Como consequência, todos param de conversar e os pais dão bronca nela. Nesta situação, entendemos que a resposta de bater da criança tem função de atenção, uma vez que os familiares começaram a conversar com os pais que antes estavam dando atenção para ela. O ideal seria ignorar essas respostas inadequadas e ajudar a criança a emitir um mando por atenção, como, por exemplo, falar: "Olhem para mim". Neste outro exemplo, o pai senta com a criança na mesa e apresenta uma tarefa da escola para ela fazer. Sua resposta é de empurrar a mesa, joga o material pelo chão e chora. O pai retira a atividade para ela parar de chorar e depois tenta fazer em outro momento. Aqui, a criança conseguiu fugir da demanda ao apresentar uma resposta inadequada. O correto a fazer é manter a demanda mesmo diante de tais comportamentos. Também é muito importante tentar estabelecer reforçadores que a criança terá acesso após a realização da atividade, a fim de aumentar sua motivação para que responda conforme esperado. Neste outro exemplo, a criança vê um de seus primos brincando com seu brinquedo. Ela bate no primo e começa a chorar, tentando pegar esse brinquedo. A mãe, que observou a cena, fala para o primo deixar o brinquedo com ele. Nesta situação, a criança estava interessada pelo brinquedo, porém não tinha um repertório de mando esperado para pedir pelo item. Dessa maneira, ela deve ser ensinada a pedir de uma maneira adequada. Então ela pode apontar, se for uma criança não vocal, ou dizendo: "Me dá o brinquedo". Além das já mencionadas, existem diversas estratégias e procedimentos que são aplicados pelos profissionais nas terapias ABA, que diminuem a frequência e intensidade dos comportamentos disruptivos, sempre com o objetivo de criar novos repertórios comportamentais para auxiliar o desenvolvimento das crianças com autismo.